Então vocês abrem as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Um assunto aqui, a leitura vai ser longa. O assunto é torno da água, água viva. Quem tem água viva é Jesus Cristo. Jesus Cristo que tem a água viva, quer dizer que a salvação é eterna. Então no versículo 1 começa assim. Vamos ler o versículo 1. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, abre um parente, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, fecha o parente, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sícar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Do Evangelho de João, capítulo 4, eu estou no versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Abre um parente. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Fecha o parente. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, versículo 13: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Não estou enxergando bem, não. E importa que os que o adorem em espírito
e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, abre o parente, que se chama o Cristo, fecha o parente, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse Jesus: eu sou o que falo contigo. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele tinha se revelado a Nicodemos. Ele tinha revelado a Nicodemos que foi uma maneira profunda e foi franco. Ele foi longo na ferida de Nicodemos. E aqui, quando a mulher disse: eu sei que é o Messias, que estava falando, que se chama o Cristo, vem. Então, os samaritanos, ele tinha adotado a palavra hebraica, Messias, né? E eles estavam esperando a sua vinda. Cristo quer dizer o ungido de Deus, que ele ia anunciar todas as coisas. Mas quando ele fala aqui no versículo 24, porque o Pai procura a tais, no versículo 23, que o adorem. Então ele estava falando para ela que o Pai procura quem adora, mediante a Jesus Cristo. Procura quer dizer que os tais que eles estavam fazendo, que eles estavam adorando, eles achavam fácil adorar conforme que eles estavam adorando. E a adoração que Jesus estava falando ia muito além. Adorar Deus é espírito. Simplesmente quer dizer que Deus é um ser espiritual. Não é para adorar um Deus visível, um Deus que não salva ninguém. Não é? Então ele estava dizendo assim: importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, os homens adoram a Deus por meio do seu espírito pessoal, e o qual manifesta pelo Espírito Santo e de outra maneira. E é uma adoração que Deus aceitará. Então, através do nosso espírito, o espírito humano, o espírito do homem, que dá o testemunho com o Espírito Santo que somos filhos de Deus, então é isso que nós adoramos, a Deus em espírito. Então, Jesus então estava relatando para aquela mulher: importa adorar a Deus em espírito e em verdade. Não adorar a Deus em espírito, mas em mentira, o contrário da verdade. E muito está nessa situação hoje. Estão achando que estão adorando a Deus, mas não na verdade. Ele falou: vós adorais o que não sabeis. Então Jesus ele foi na ferida: vocês adoram o que vocês não sabem. E a maioria do mundo também está adorando o que eles não sabem. Então ele aqui, o Jesus, ele não andava fazendo rodeio. Muitos fazem um rodeio para até chegar na palavra, vai ajeitando, né? Tem um pouco de receio de falar logo a verdade, de supetão chegar falando a verdade. A gente não tem, a gente às vezes teme de te falar a verdade, mas Jesus, ele era a verdade. Então ele falou para ela a verdade sem rodeio. Ele já foi direto no assunto: vocês adorais o que não sabem, que não sabeis o que vocês não estão sabendo o que vocês estão fazendo, adorando. Então Jesus ele falou diretamente para aquela mulher, e com clareza, dizendo que a maneira de adorar do samaritano não tinha validez para com Deus. Então, os adoradores que existem hoje, que não estão adorando a Deus por meio do Deus um ser espírito, não um Deus fazendo um Deus visível, não o Deus da verdade. Então Deus não aceita essa adoração, não aceitou e nunca aceita, infelizmente. E o mesmo que pode acontecer com a maioria das pessoas na face da terra. Estão adorando a Deus, estão sacrificando as suas vidas, às vezes sacrifica as suas vidas muito mais que o próprio cristão filho de Deus,
Porque os filhos de Deus, cristão moderno de hoje, não quer sacrifício, não quer sofrer por Jesus, não quer fazer um sacrifício para tirar uma hora para junto cultuar o santo nome de Deus. Acha, eu salvei, eu tenho fé, como foi mencionado agora há pouco por irmão Daniel. Então, ele pega quer a liberdade até demais. Por causa dessa pandemia que veio, que o diabo gosta, o diabo trabalha, está do jeito que ele gosta. Vê as igrejas, os templos de porta fechada, o povo fazendo o que querem. Agora tem aqueles fiéis que acham falta dos cultos, acha falta de estar distanciado das reuniões da igreja. Então, é isso, nós adoramos em espírito, mesmo estava de templo, porta fechada, estava adorando a Deus, orando a Deus, clamando a Deus pelo povo. Então ele fala, disse-lhe Jesus aqui no versículo 21, mulher, crê-me, ele diz a ela que deve escutar, mas escutar, crê-me, ouve com cuidado, presta bem atenção, o que ele está dizendo. Ele falou, em outras palavras, presta atenção, e nós devemos escutar com cuidado o que Jesus está dizendo para nós pela palavra dele, por meio da palavra. Deus ele usa homens, ele usa os pregadores, Deus ele usa qualquer pessoa, nem que não seja preparado, Deus prepara. É o Espírito Santo que trabalha nos corações, na boca do pregador. Então ele está falando aqui, para que ela deveria crer, e crer logo, vamos dizer assim, crer nele. Ele fala que a hora vem, nós não sabemos a hora que vem, a nossa hora vem, a hora de vocês, chega um momento, pronto, partiu, o que tinha que fazer, fez. Não adianta, depois a gente chega depois de uma certa idade e fala, por que eu não, quando eu era novo, eu não fiz mais isso, por que eu não servi mais a Deus? Por que eu deixei de fazer isso? Por que eu não cuidei mais da minha família? Por que eu não cuidei mais dos meus pais, dos meus irmãos, etc. As coisas vêm depois. A gente tem que fazer isso quando é cedo, quando é novo. Lembrar do Criador nos dias da tua mocidade, disse Salomão. Então, a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Por quê? O Calvário, a morte de Cristo na cruz, ele aboliu todo o sistema que eles tinham. Ele aboliu, a morte de Cristo aboliu todo o sistema judaico, lei mosaica, todo o sistema da lei, tudo de obrigação. Ninguém deve servir a Deus por obrigação, é por amor. Então ele disse aqui, no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela admitia que Jesus preenchia o requisito e o perfil do grande profeta. Ela prestou bem atenção, ela achou que viria como Moisés havia predito. Ela lembrou, conhecia o Velho Testamento, mas ela estava confusa, já que ele era judeu, Jesus, e adorava em Jerusalém, o que o samaritano acreditava que não era certo. Ela falou, está tudo errado. Para começar, Jesus, os judeus para ir lá em Samaria tinham que desviar, não podia ir o caminho para ir passar por Samaria. Então era um atalho, era mais perto, eles não podiam, e Jesus encontrou com essa mulher, e a mulher já estranhou. Então aqui no versículo 19, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Ela tinha que ver com a crença dos samaritanos, em sua interpretação, que
teria que ser o Messias. Então, aí depois fala assim, ó, por quê? Que, quando ela fala assim, ó, a mulher respondeu e disse, quando ela falou, você vai chama o teu marido. Aí porque ele queria contar já a história. Mas Jesus é Deus, Jesus sabia. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Então ela apresenta de uma verdade, mas somente em parte. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Então Jesus, ela viu que Jesus chegou a fundo o problema desta mulher. Ele chegou a fundo falando para ela que tratava que ela era o que se trata aqui de uma vida doméstica e espiritual, e faz notar o problema da situação dela. Aí Jesus, por que tiveste 5 maridos? E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, o que ela falou, e Jesus falou a verdade. Se Jesus disse isso, então nós não precisamos fazer questionamento. Se Jesus disse, o que você tem agora não é teu marido, então não é. Ou era um namorado, estava namorando, ou qualquer coisa acontecia, mas não era marido. Então, mas por quê? Porque ela sabia que Jesus, percebeu que Jesus conhecia tudo isso. E além disso, os samaritanos também perceberam também. Mas só que ele não comunicava com os judeus. Os judeus nem passavam no seu território, embora fosse um caminho mais perto, mais próximo. Então, agora que nós vemos também no versículo 15 também. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me de beber. Quando ela fala, quando falou aqui, ó, Jesus, é o versículo 10, onde ele falou aqui, ó, ela disse, Jesus respondeu e disse. Então, quando ele pediu para ela assim, ela estava tirando água no poço, Jesus chegou e disse assim, ó, dai-me de beber. Então, nós vemos aqui, ó, disse-lhe a mulher, Senhor, quando ele falou que dava água viva, mas aquele que beber, Jesus respondeu, o 13, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Então, quando ele falou qualquer beber desta água, a água física, essa água que nós bebemos, vai tornar ter sede. Ele disse para ela. Então, Jesus, ele apresenta uma das declarações mais simples, comuns, que qualquer um podia entender. E ao mesmo tempo, ela tinha um significado, um sentido profundo, que jamais se pronunciaram, como Jesus. As coisas do mundo nunca podem satisfazer. Tudo que o homem tem que ter no mundo, que ele prepara, ele tem qualquer coisa de bens materiais no mundo, por bem que ele seja sucedido, mas nunca preenche os desejos. Como dizia o vizinho que nós tínhamos lá, o saco de interesse nunca enche. Nunca a pessoa está contente com ele quer mais. Então, as coisas desse mundo não satisfazem. O que satisfaz é Cristo. A alma sempre está sedenta de alguma coisa. O coração e a vida humana, não importa das tantas coisas que adquiria, de riqueza, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, para ela foi uma surpresa muito grande. Vocês imaginam só, irmãos, Jesus, andando, se fosse hoje que Jesus, você está num poço, lá no meio do pasto, lá, chega uma mulher lá e chega um homem com uma conversa dessa, e era o Messias Jesus, o Criador dela, o Criador daquela água. Aí disse, nunca mais terá sede. Quer dizer, então, ele aplaca para sempre a sede espiritual. A pessoa que
bebeu uma água viva, que aceitou Jesus, nunca mais ele vai orar, ele vai sentir desejo para ele ter salvação. Ele vai orar agradecendo a salvação. Ele vai orar e oferecer esta água viva para os outros, para as pessoas perdidas. Ele tem prazer de falar disso, desta água que Jesus oferece, que é a água viva, que é a palavra de Deus, que é a salvação. Aí ele diz: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. A água que ele dá, a água. Esta aqui que é a água que falando da palavra de Deus, que não é falando da água que disse lá quando Jesus disse para Nicodemos, que diz que aquele que não nascer da água do Espírito, lá não era água material, mas aqui, esta água aqui que Jesus, quando ele disse da água do poço, é água material, mas quando ele falou aqui, falou água espiritual, que é a palavra de Deus, a salvação, ela salte para a vida eterna, é toda a vida eterna, e vai jorrando, então brota dentro de uma pessoa. Você pensa bem, uma pessoa que é salva, que sai da boca dele. Vamos notar os irmãos, pegando, vou citar nome aqui, tem vários aqui, e quantas vezes você já falou de Cristo? Imagina, quantas vezes você ainda não falou da salvação? Para quanto que você deu testemunho e falou desse Salvador? Então, é para a vida eterna. Enquanto você tiver vida e tendo tempo, você vai falar da salvação. Fala. É só achar a oportunidade. Abri um parênteses aqui. O que aconteceu comigo esses dias? Por causa que eu lembrei do irmão Daniel. Pense bem. Eu ia saindo aqui um dia de semana passada, eu estava limpando aqui, eu trouxe a Bíblia para limpar, eu estava lendo. E quando eu saio no portão, para lá, vinha passando um casal de lá. Vinha andando assim, parou, bom dia, bom dia. Ele, se eu não estou com a Bíblia, talvez ele não ia falar nada. Ele falou assim para mim, assim, ó: o senhor faz uma oração para minha mulher? O senhor ora? Eu falei: oro. Na hora veio um pensamento do Mandanel, que eu nunca orei na rua assim, falando a pessoa que pede, né? Então, aí, falei: oro, pode ser agora? Ele falou sim, tirou o chapéu, eu orei. Aí nisso aí, quando a gente começou a orar, saiu umas pessoas, a rapaziadinha saiu do mercadinho aí, e vinha vindo. Aí passando, eu orando, eu só falei para ele: se orar, eu oro. Mas curar, eu não curo. Quem cura é Deus. Se ele ouvir, agora a minha parte eu vou fazer. Eu vou pedir a Deus sobre esse pedido que o senhor está falando. Agora o resto é com o Senhor, é com ele, não é comigo. Vou prometer que vai sair agora. Ele falou: não, entendeu. Aí ele abaixou a cabeça, tirou o chapéu, segurou assim e eu vou orando. E a rapaziada vinha vindo. Eu escutei que um falou assim, ó: está orando. Porque tinha blá, 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 sabe, eu conversei, está orando. Aí passou. Aí, amém, tudo. Pronto. Fecha o parente. Aí eu lembrei que o Daniel falou assim: pedir em qualquer lugar na rua assim, ora para a pessoa. Você não pode ter vergonha, assim, porque está orando. A pessoa faz tanta coisa, haver um cristão de fazer vergonha, de envergonhar o Salvador, fazer que o Espírito Santo dizer que passando a ser um cristão, a pessoa ver e fazer algo, a ver xingando, a ver falando um mau testemunho, falando em qualquer lugar. A gente é muito vigiado. Então aqui ele disse aqui, ó: então tudo que o mundo ou a religião oferece pertence ao externo. Tudo que o mundo, religião, né, oferece, pertence à parte externa, que é de fora, a aparência. Mas o que Jesus dá tem que vir com lá do centro do ser, lá do interno, lá que Jesus trabalha, lá que ele mexe, trabalha lá e sai fora. Então é uma fonte plena e perene, é
eterna dentro do coração. Então, aqui no 10, Jesus respondeu e disse à mulher: se tu conhecera o dom de Deus, quer dizer, por que Jesus disse assim, conhecer o dom de Deus? Porque Jesus, ele é esse dom, unicamente ele proporciona a salvação, como diz lá em Efésios: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, é o dom de Deus. Jesus, ele é o dom de Deus, a salvação é o dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí depois ele fala: somos feitura sua, criada em Cristo Jesus. Olha bem, feitura sua quem? Feitura de Deus. Nós somos feitura dele, tem que parecer com ele. Somos feitura sua, de Deus, criado em Cristo Jesus. Agora vem as obras, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As obras já estão preparadas, é Deus que prepara, é Deus que põe na nossa frente. E às vezes nós deixamos passar em branco. O que acontece? Vão perder o quê? A salvação? Não. O que vão perder? Galardão. Simplificar, que muitas vezes não entendo o que é galardão. Recompensa. Então isso é a parte. Aí ele diz: quem é o que te diz dai-me de beber? E quem é o que te diz dai de beber? Tu lhe pediria e ele te daria água viva. Eu estou vindo de trás para frente, de dar para casa, meu pai, porque aqui não é o caso do relógio, é 1 hora e 1 hora, mas dava para aproveitar bem, né? Então Jesus disse, falou para ela, em outras palavras, ela está tão perto da vida eterna, entretanto, nesse momento está longe. Às vezes a pessoa está perto, porque a oportunidade é agora, e ela encontrando com o próprio Salvador, né? Encontramos com a pessoa que nos traz o Evangelho, mas ele não é o Salvador, ele está anunciando o Salvador. E às vezes você pode estar perto da salvação, perto de Jesus, e às vezes está longe, porque o irmão está pregando, falando, e ele está com o sentido do coração longe, pensando. Os irmãos, eu falo porque eu fiz assim, eu fui assim. Antes, um dia eu falei numa live minha, onde eu vi que o pastor Natalino, que ele pregando a primeira vez que ele pregou para mim, que eu vi ele na vida. Já contei para os irmãos, não vou repetir agora. Ele veio pregar para mim, e depois chamou para almoçar em casa, quando eu estava pronto, e eu passei para acabar, que ele falou: o almoço está pronto, vamos almoçar. Ele falou: não só de pão viverá o homem. Teve coragem de falar para mim, ele estava certo, eu que estava errado, né? Sabe, eu fiquei ofendido, não gostei, quase falei para ele: então você fica aí, eu vou almoçar, só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem. Ele estava certo, é assim que nós devemos agir. Então, aqui nós vemos esse pessoal do samaritano, essa mulher samaritana, e Jesus não escolheu. Jesus não ficou escolhendo pessoa. Às vezes nós começamos a escolher pessoa, aquela é mais fácil, aquela eu tenho mais conchego, mais amizade. Não, irmãos, é fácil falar. Se nós formos mesmo deixar ser usado pelo Espírito Santo, aí era outro. Hoje ninguém quer. Acha dificuldade em tudo. Em tudo. Graças a Deus, né, por nós que estamos aqui. E na mulher falando: vai abrir lá as pessoas e ficar lá, não vi quase ninguém. Porque você escreveu assim, 15, 25%, cada um pode pensar: bom, então não vou. Se tu pensar, não vem ninguém. Eu falei: nem que esteja você, mais alguém vem. Ao menos for 2, 3, vou pregar animado, contente. E amém. Ontem veio, e hoje veio mais, graças a Deus. E hoje de manhã foi menos, mas pronto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Quarta-feira estaremos aqui novamente, se Deus permitir. Sexta-feira, já veio do irmão Daniel pregar, você deve saber disso, né? Tá? Então, até eu liguei um dia para você lá, se quisesse fazer a live, você poderia fazer, né? Então, na sexta-feira, que é para ser para ele, que foi fechado aqui.
Então, que tenha uma boa noite e vamos cantar o último hino. Amém?